Queridos, eu queria começar dizendo que algumas coisas que nós aprendemos no discipulado é que Deus é um Deus intencional e nós devemos ser intencionais também. E eu lembro que uma das coisas que nos foi ensinado, certa vez um pastor chegou para mim e falou: Rafa, daqui a 5 anos, o ano que vem, daqui a 2 anos, o que Deus tem para você? O que você vai estar fazendo? Com quem você vai estar? E eu falei: poxa, pastor, eu não sei nem o que eu vou comer amanhã direito, quanto mais um planejamento da minha vida assim, desse jeito. Falei: só Deus sabe. Ele falou: bom, se Deus sabe, por que você não sabe? E eu falei: ué, porque Deus é misterioso em seus caminhos. Ele falou: não. Quando alguém senta em intimidade com Deus, e Deus quer ser intencional com ele, quer que ele seja intencional, Deus compartilha o coração. E desde aquele ensinamento eu lembro que quando chegava ali metade do segundo semestre, ainda fazemos isso, a gente entra na presença de Deus e a gente fala: Senhor, o que o Senhor tem para o próximo ano? O que o Senhor tem para o próximo ano, não o que nós queremos para o próximo ano, mas o que o Senhor tem para o próximo ano, porque a nossa oração não seja como nós esperamos, mas como o Senhor deseja. E eu lembro que em final de 2019, Deus tinha falado para nós que o próximo ano, 2020, seria o ano da poda. E eu lembro que foi isso muito pessoal na minha casa, eu e a Marês. E eu lembro que naquele ano 2019, a gente tinha saído muito para ministrar em alguns lugares. Nós estávamos apenas chegando no alcance naquele ano. E quando Deus falou no nosso coração que 2020 seria um ano de poda, eu lembro que eu cheguei para a Marês e falei: amor, eu não vou aceitar nenhum convite ano que vem para sair para ministrar. O Espírito Santo está me falando que ano que vem é um ano de poda. Então no ano de poda você fica quietinho, né? Eu vou enraizar, a gente vai enraizar o máximo que puder no alcance. Eu sinto Deus falando essa necessidade que a gente tem que parar e a gente tem que prestar atenção, porque Deus vai podar algumas coisas na nossa vida. E aí eu preparei, eu falei: amor, se prepara, talvez eu tenha que cortar custo. Eu não sei qual poda, de onde vai vir, mas eu sei que porque Deus quer que a gente frutifique mais, porque esse é o nosso Deus. Ele só poda porque Ele quer que nós frutificamos mais. A gente não tinha ideia que essa poda seria 2020, não sabíamos que seria talvez para outras pessoas um tempo de poda, mas desde que nós entendemos enraizar cada vez mais nessa casa, a gente entendeu que muitas das coisas que Deus estava falando no nosso coração a respeito dos próximos anos tinha a ver também com o que Deus estava direcionando aqui junto com essa equipe do Alcance Jovem. Então 2020, eu não sei se você lembra de 2020, né? Se você estava em algum lugar desse Brasil 2020 ou fora dele, você passou a mesma coisa que todo mundo passou, que foi o Covid, que foi muito difícil, ninguém esperava aquilo, e a gente passou um tempo de verdade, voltamos para as nossas casas, literalmente, né? Passou o ano de 2020, a gente ouvindo do Senhor a respeito do próximo ano, muitas coisas a gente aprendeu em 2020. Eu descobri que eu não fazia algumas coisas, não era por falta de tempo, é por falta de prioridade mesmo. Eu falei: não, se eu tivesse tempo eu leria todos esses livros. Em 2020 foi o ano que eu menos li livro. E eu falei: nossa, que sem vergonha que eu sou. Não era falta de tempo, era falta de vergonha na cara mesmo de ler livro. E a gente foi podado em muitas áreas. Eu lembro que muitas das coisas que Deus nos podou, nos ensinou, no final de 2020, a gente, de novo: Senhor, o que será 2021? E o Espírito Santo falou no nosso coração que 2021 seria um ano da frutificação. E eu lembro que eu fiquei muito animado, porque estava querendo sair 2020 logo, né? A gente queria terminar 2020, que a gente tinha esperança que 2021 seria um ano muito diferente. E eu lembro que a gente, como Alcance Jovem, sentou, o pastor Marciano fez essa mesa maravilhosa de líderes que tem hoje no Alcance Jovem. E eu lembro que a gente sentava e fazia um monte de planejamento. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Nossa, o Covid vai acabar e a gente vai fazer muita coisa legal. E a gente se planejou. De repente, quando começou 2021, a gente descobriu que o Covid não queria ir embora de jeito nenhum. Mesmo assim, a gente viu frutificação em várias áreas. Com máscara, tendo que fazer inscrição, limitando pessoas. A gente viu as células crescendo, inclusive online, células online crescendo. A gente viu líderes se levantando, pessoas que a gente não sabia de onde tinha saído, brotaram assim do chão. E a gente viu potencial, caráter, compromisso. E realmente 2021 foi um ano de frutificação. A gente viu Deus frutificando muitas coisas que foram enraizadas em 2020. Famílias reestruturadas, pessoas voltando a entender que existe um propósito maior para elas. E eu lembro que no final de 2021,
o Senhor falou no nosso coração que 2022 seria um ano da colheita, que faria muito sentido depois da poda, depois frutificação e depois colheita, que é o que você faz depois que dá frutos. E nós vimos o ano passado, esse ano da colheita realmente acontecer. Nós vemos o Senhor fazer crescer nossa casa, não só o ministério, mas a casa de cada um, né? Eu lembro que a gente recebeu no ano da frutificação 2020, voltando um pouquinho, o nosso primeiro filho, o Daniel, nada melhor do que um fruto desse. E 2022, o ano da colheita, a gente viu muitas coisas acontecendo, a gente recebeu muitas bênçãos sem fazer muita força, coisas que a gente falou, uau, isso foi semeado lá atrás e está aparecendo aqui, né? tá aparecendo esses frutos, e a gente foi comprovando e vendo que o Senhor era bom a cada momento. Você se sente grato pelos últimos anos, Deus sustentando sua mão, a sua casa? Cara, como Deus é fiel e a gente sentiu Ele sendo bom em todos os momentos. Você deve estar pensando, Rafa, poxa, mas eu perdi entes queridos, a gente também. E até nisso a gente viu Deus sendo bom. Porque aqueles que Ele levou para promovê-los. Meu sogro foi promovido, outros homens que nós conhecemos foram promovidos. E a gente muito grato ao Senhor. E eu lembro que ano passado, chegando na metade do ano, eu estava um pouco ansioso, falando, Deus, e 2023? Aí Deus falou, Rafa, calma, você está adiantado, né? Eu quero que vocês comecem a falar sobre venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é feita nos céus. Nós começamos essa série de mensagens, né, chamada Venha Teu Reino, que falava a respeito de um reino, o reino, né, do Rei Glorioso, que já veio, mas está vindo também com uma sombra, Cristo manifestando o reino. Ele é a glória desse reino e cada um de nós embaixadores desse reino. E quando estava chegando no final do ano, parecia que eu não ouvia nada diferente, e eu comecei a ficar um pouco preocupado. Eu falei, poxa Deus, mas está chegando 2023 e o Senhor não está falando sobre 2023. E eu descansei meu coração e falei, sem pressão nenhuma, Deus não precisa falar nada, a gente não precisa, se Deus não falar uma nova coisa, significa que nós vamos ficar na anterior. Mas eu lembro que Ele foi muito claro em novembro, quando Ele falou no nosso coração que esse ano de 2023 seria um ano marcado por descanso. E foi muito difícil eu entender o que significava esse descanso, porque eu entendia que o descanso para Deus não era não fazer nada, né? O descanso para a gente às vezes é não fazer nada. Depende para a gente, né? Até perguntei para o Padilha quando ele estava de férias, falei, e aí mano, tá de férias? Ele respondeu, cara, depende, tipo, você diz não fazer nada ou não ir para a igreja trabalhar, porque sim, eu estou com 3 crianças em casa. Eu falei, não vim para a igreja trabalhar. Ele falou, então eu estou de férias. E o descanso, às vezes, para a gente é não fazer nada, mas para Deus não é isso. Descanso para Deus fala sobre contemplar ou comprovar sobre algo que Ele deu ontem. Significa fazer as coisas que Ele pediu para fazer e nada mais do que isso. Eu percebi que ano passado muitos de nós estávamos cansados, inclusive às vezes eu e a Maressa nos sentimos cansados, e fui na presença do Espírito Santo e perguntei, por que a gente está cansado? E ele falou, porque vocês estão fazendo coisas que eu não pedi para vocês fazerem. E eu falei, nossa, precisamos entender o que significa esse descanso de Deus. Mas quando eu compartilhei com o pastor Marcelo Neves, ele falou, e de maneira muito sábia, e eu agradeço muito ter um pastor tão amado e ao mesmo tempo tão de Deus, e ele falou, Rafa, esse nome, o ano do descanso, está muito ruim. Eu lembro que eu dei uma murchada, eu falei, nossa, pastor, está muito ruim. Ele falou, cara, a menos que Deus tenha te dito. Eu falei, não, pastor, eu entendo que a revelação é de Deus, mas a interpretação é do profeta. Deus, ele não erra na sua revelação, mas o profeta pode errar na sua interpretação. Então, vamos orar aqui comigo para entender o que realmente Deus queria falar no macro. Era muito mais do que aquilo. Eu lembro que a gente orando ali no final de novembro, dentro daquela sala da TI, o Espírito Santo trouxe ao nosso coração Lucas capítulo 4, que nós vamos ler aqui, e depois que o Espírito Santo trouxe ao meu coração Lucas capítulo 4, é como se dentro da minha cabeça tivesse saltado. Isso que nós vamos falar, um ano aceitável do Senhor. Você está pronto? É chegado o ano aceitável do Senhor. Abra as palavras de Deus comigo, Lucas capítulo 4, versículo 16 ao 19. O Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 16 até o versículo 19. Você encontrou? Amém?
Diz assim a palavra de Deus: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga segundo o seu costume e se levantou para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Pai, essa tua palavra, nós amamos a sua palavra, nós amamos a sua presença e nós amamos a sua vontade. Espírito Santo, que a tua palavra seja como fogo e o nosso coração como palha seca, que a semente incorruptível dela possa encontrar, Senhor, uma terra tão fértil que ela possa produzir a capacidade máxima dela, para que seja abençoada não só os que ouvem aqui, mas os filhos dos seus filhos. Nós te adoramos em nome de Jesus. Queridos, esse texto ele é maravilhoso. Jesus, ao iniciar seu ministério depois de ter sido batizado, ele percorre a Galileia pregando e ele volta até Nazaré, onde ele foi criado dos seus 12 anos até os seus 30, antes de começar o seu ministério, viajar e peregrinar por Israel. A Bíblia diz que Jesus entra numa sinagoga e, como era de costume, segundo diz, costume dele, ele abriu o rolo para ler, deram o rolo do livro Isaías. E ele achou onde estava escrito. Talvez você não saiba, e não há um problema nisso, porque não é muito pertinente, mas é interessante entender que na época em que Jesus está lendo esse rolo, não era um livro como nós temos hoje, né? Era realmente um rolo, assim, eram como 2 pergaminhos enrolados, e ele tinha que abrir e desenrolar para ler. E também não existia uma divisão de capítulos e versículos. A divisão de capítulos e versículos veio só no século XII. Então, quando Jesus pega o rolo de Isaías, eu não sei se ele demorou para encontrar o que ele queria encontrar ou se ele realmente só abriu naquele lugar, mas é maravilhoso que ele abre num lugar que é chamado de a profecia a respeito do ungido. Isaías, no capítulo 61, que é o que Jesus leu para nós, no capítulo 61, no versículo 1 e 2, Jesus abre o rolo e ele vê justamente esse momento que falava a respeito dele mesmo. Se nós lermos Isaías 61, versículo 1 e 2, vai dizer muito parecido com o que Jesus leu. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. É interessante a gente entender que Jesus está lendo Isaías, apesar de não haver capítulo e versículo, Jesus não termina o pensamento de Isaías, ou ele não termina a profecia de Isaías. Porque a profecia de Isaías diz, além do ungido ser escolhido para, e apregoar o ano aceitável do Senhor, ou proclamar o ano aceitável do Senhor, terminava dizendo, e o dia da vingança do nosso Deus. E Jesus não lê essa parte. Jesus termina apenas falando apregoar ou proclamar o ano aceitável do Senhor. E a Bíblia diz em Lucas que ele fecha o rolo e ele se senta. Todos estão com os olhos fitos nele. E a Bíblia diz que Jesus, quando todo mundo está olhando para ele, fala: hoje se cumpriu essa palavra diante de vós. E aí uns ficam maravilhados, outros ficam escandalizados. Mas é maravilhoso que a gente vai entender que Jesus não terminou de ler Isaías, porque o que estava se cumprindo naquele momento era uma parte da profecia de que Isaías tinha dito. Para a gente entender um pouquinho, chegar até entender isso, o que significa o ano aceitável do Senhor primeiramente, a gente precisa entender esse conceito, né? O que significa ano aceitável do Senhor? A palavra aceitável, por incrível que pareça, no original grego, significa aceitável. Mas no hebraico, ele traz uma conotação um pouco mais clara a respeito disso. No hebraico, aceitável significa prazer, deleite, favor, vontade, boa vontade. Vontade própria, é uma aceitação. Para a gente entender o que significa o ano aceitável do Senhor, a gente precisa entender o que, por exemplo, não é aceitável. No caso, eu estava fazendo a barba para vir hoje aqui e perguntei para minha esposa pela 50ª vez se eu podia vir só com um bigodão assim grosso.
Ela olhou para mim e ela falou, inaceitável. O que ela estava querendo dizer com isso é que não lhe agrada eu de bigode apenas. Ela não tem desejo que isso aconteça. Ela não se deleita nisso. Um outro exemplo é, imagina que você vai num restaurante e você não consegue comer um determinado tipo de comida e você pede aquilo que você gosta. Você vai no restaurante, você pede alguma coisa que você gosta. Por exemplo, eu gosto muito de um carbonara, por exemplo. Eu gosto de um espaguete de carbonara. E de repente o garçom chega para mim com um risoto de camarão. Me perdoa se eu vou escandalizar, eu não gosto de camarão. E se você me convidar para sua casa, já sabe, né? Não tem como eu comer camarão. Ah, não, mas ele vai comer de educado. Não vou, não. Eu vou de maneira muito educada falar muito obrigado, estou jejuando agora. Eu vou jejuar hoje. Deus falou agora comigo. Mas se esse garçom viesse e trouxesse, olha, o chefe, em vez de fazer seu carbonara, ele trouxe risoto de camarão maravilhoso. Esse camarão é um camarão que foi colhido hoje de manhã. Ele tem um tamanho assim, ó, tem gente que já está salivando. Ele é um camarão especial. Ele não sei o que é lá. Esse camarão aí é a melhor colheita de camarão. Eu vou falar, cara, obrigado, mas assim, prefiro nada. Por quê? Porque não é aceitável para mim esse camarão. Quando a gente fala sobre o ano aceitável do Senhor, o que a gente está dizendo é o que agrada a Deus ou a vontade de Deus. O ano da vontade de Deus, feita na terra como ela é feita nos céus, amém? Essa oração que nós começamos a fazer no ano passado. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita nos céus. Porque quando vem o reino de Deus, a vontade dele é feita na terra, como ela é feita nos céus, manifestada na vida de todos aqueles que receberam esse reino inabalável. Quando nós falamos sobre o ano aceitável do Senhor, nós estamos dizendo a vontade de Deus sendo feita na nossa vida, como ela é feita nos céus. Eu não sei você, mas eu tenho certeza que a vontade de Deus é muito melhor do que a minha. A palavra de Deus vai dizer que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. A Bíblia vai dizer que os pensamentos que ele tem a nosso respeito são pensamentos de bênção e não de mal. Mas para a gente entender o que Jesus está querendo dizer, e Isaías estava querendo dizer, porque esse ano aceitável do Senhor significava uma festividade também, era um ano de celebração. E aqui nós vamos entender algo. Eu gostaria que você me fizesse uma promessa com você mesmo, que quando você chegasse em casa hoje ou amanhã ou durante a semana, você lesse Levíticos capítulo 25, o livro de Levítico, capítulo 25, todinho ele, é maravilhoso, porque o que nós vamos parafrasear é Levíticos capítulo 25. Você sabe que esse livro foi escrito quando o povo estava peregrinando, saindo do Egito. Deus livrou o povo com mão forte e estava prestes a adentrá-los na terra prometida, uma terra que ele tinha prometido. Eles eram escravos e agora eles estavam livres, entrando numa terra que manava leite e mel. E Deus dá certas leis, estatutos, algumas festividades para que eles pudessem, de maneira didática, não se esquecer de alguns princípios importantes. Então, uma das festividades ou leis que Deus deu a eles era o ano aceitável do Senhor, ou o jubileu. Para que a gente possa entender o que significava isso, a gente precisa entender algo. Deus estabeleceu que no 7º dia o povo dele descansasse, 6 dias trabalhasse, no 7º descansasse. Se chama o sábado, o dia do Senhor, o sabá. Rafa, você está falando isso, mas a gente não guarda o sábado. A gente não guarda o sábado não da maneira que outras pessoas guardam. A gente entende, como o apóstolo Paulo fala, que a respeito do Velho Testamento muitas coisas eram sombras do Novo Testamento. Jesus diz, eu sou o Senhor do sábado. Jesus diz, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. O que Jesus estava dizendo é que o sábado era uma sombra de um lugar de descanso. Jesus dá testemunho de quem ele é. Jesus é o nosso sábado. Glória a Deus. Você vai ver em outra porção das Escrituras que Deus fala para o povo que estava no deserto, dizendo, certamente jurei a mim mesmo que aqueles que desobedeceram e foram incrédulos não entrarão no meu descanso. O que ele está falando a respeito disso? Ele não está falando de um lugar ou de um tempo. Ele está falando de uma pessoa. Logo no capítulo 25 de Levítico, a gente vai ver que eles não tinham só o sábado que eles guardavam como um dia de descanso. Eles tinham também o 7º ano, que era o ano sabático, ou Shemitah, como eles chamam. O ano sabático significava que a cada 6 anos trabalhava, plantava, colhia, porque o meio de sustento deles era a agropecuária, e no 7º ano eles não poderiam plantar
e nem colher por muitos dias. Eles deveriam deixar a terra descansar e eles descansar no Senhor. Esse era o ano sabático. Quem queria ter um ano sabático? Levanta a mão aí. Pô, imagina, um ano sabático. Ah, que delicinha, cara. Deus mandando, eles falam assim, ó, vocês vão ficar um ano sem trabalhar, gente. Pelo amor de Deus, eu estou mandando vocês ficar um ano sem trabalhar. O ano sabático. E Deus estipulou uma outra festividade. Ele diz, olha, quando você contar 7 vezes 7 anos sabáticos, ou seja, 49 anos, vocês vão celebrar uma outra festa. Vocês vão consagrar e santificar mais um ano para mim, chamado de jubileu. Então ele diz, no 49º ano, no 7º sabático, no 49º ano, no 7º mês, no 10º dia, vocês vão tocar trombetas e vocês vão proclamar o jubileu, o ano aceitável do Senhor. E nesse dia é chamado dia da expiação. É o dia em que serão perdoadas todas as dívidas de Israel. Todas as dívidas que um tiver com o outro vai ser perdoado. A possessão da terra e de bens que foram vendidos ou empenhorados por causa de dívida retornará aos seus donos a sua possessão. Vocês não vão plantar na terra e vocês também não vão colher na sua própria fazenda e nem da sua própria vinha. Vocês não vão podar, vocês não vão trabalhar na terra, vocês não vão arar na terra, vocês não vão semear. Porque essa terra é minha e vocês são peregrinos. Esse é um ano santificado ao Senhor. E aí, cara, eu comecei a estudar sobre o jubileu, porque para entender o que Jesus está falando, sobre o que significa o ano aceitável do Senhor, eu fui entender um pouco mais. E, cara, eu me dei conta que o jubileu, que era o 50º ano, ele viria depois de um ano sabático. Então significava que terminava um ano sabático, que era um ano de descanso, começava o jubileu, que era mais um ano de descanso. Significava 2 anos sem trabalhar. Alguém diga glória a Deus. Quase um Covid, brincadeira. Não, nem brinca com isso, pelo amor de Deus. Nunca mais. Isso não é ano aceitável do Senhor, não. 2 anos sem trabalhar. Imagina, 2 anos sem plantar. E aí, Deus mesmo responde para o povo, porque o povo, ia perguntar, e Deus mesmo se adianta. Lá no versículo 18 até o 22 do capítulo 25, diz assim, observem os meus estatutos e cumpram os meus juízos, assim vocês habitarão seguros na terra. A terra dará o seu fruto e vocês terão comida à vontade. Repita comigo, à vontade. E nela habitarão em segurança. Se vocês perguntarem, que comeremos no 7º ano e no jubileu, se não podemos semear e nem fazer colheita? Saibam, eu lhes darei a minha bênção no 6º ano, para que a terra produza o suficiente para 3 anos. Cara, quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus, olha o que Deus está dizendo para eles. Deus está dizendo, eu quero que vocês entendam qual é a minha vontade, que é boa, agradável e perfeita. E para isso eu vou preparar vocês. Vocês vão entrar no último sabático, no 49º ano, e vocês não vão semear na terra, e vocês não vão colher nada dela, que vocês mesmos plantaram ou araram a terra. E no outro ano vai ser o ano do jubileu, que é o ano de perdão de todas as dívidas. Para que você entenda como isso era maravilhoso. A gente talvez já explicou aqui alguma vez, mas naquela época, quando alguém devia uma certa quantia para outra pessoa, a única coisa que ela poderia ter de possessão, que era bens, além de gados e ovelhas, esse tipo de coisa, ele tinha suas terras. Quando ele entrava numa dívida que ele não conseguisse pagar com aquilo que ele tinha, a terra dele ia passar em possessão, ou ele colocava como garantia de algum empréstimo que ele poderia fazer. Se mesmo assim a terra não fosse o suficiente para pagar o que ele tinha de dívida, ele mesmo teria que trabalhar como escravo para essa pessoa que ele estava devendo. Por quê? Porque ele logrou outra pessoa, ele deixou essa pessoa no prejuízo. Então ele e a sua família agora tinham que trabalhar como escravo para essa pessoa.
Não só ele e a sua família como escravos dessa pessoa, mas tudo que ele tinha de possessão, suas terras, seu gado, agora estavam debaixo do cuidado de senhorio de outra pessoa. E Deus trouxe uma lei aos israelitas chamada Lei da Redenção. A Lei da Redenção dizia que quando um judeu, um das tribos de Israel, ele vendesse ou ele tivesse que dar a sua terra e a sua própria vida como escravo, porque ele pegou uma dívida, teve uma dívida impagável, um parente próximo dele poderia resgatar a sua possessão, a sua terra. Ele poderia chegar até o cara que agora estava senhorando sobre ele, sobre as suas terras, e dizer: eu vou pagar pela dívida dele. Quando pagava pela dívida dele, esse homem se tornava livre e a sua terra voltava a ele. É por isso que tinha que ser um parente próximo, porque só um parente próximo poderia fazer de bom grado e com amor isso. Mas se não tivesse dinheiro para pagar, se não tivesse um parente próximo, você vai encontrar um exemplo disso na Bíblia com a história de Ruth. Boaz é um dos parentes próximos que resgata Ruth e a possessão da terra de Noemi. Voltando. Onde é que eu estava? Não tinha dinheiro. Se você não tinha dinheiro, ou o parente próximo, melhor, não tinha dinheiro para fazer isso, o que acontecia? Você teria que esperar o jubileu. No ano do jubileu, você poderia ter o perdão das suas dívidas. E, eu sei que pode parecer um pouco confuso como funcionava isso, mas é bem simples, eu não quero entrar. Eu fui a fundo para entender como funcionava isso. Significava que que se estava muito longe do jubileu, eles emprestavam mais, uma quantidade maior. Se o jubileu estava se aproximando, eles emprestavam uma quantidade menor, porque sabiam que quando chegasse o jubileu, a dívida seria perdoada. Para você entender mais ou menos como funcionava. E Deus institui isso, a gente já está saindo dessa parte mais chata. Deus institui isso para que você pudesse entender, a gente pudesse entender algo. Deus fala: isso é para que vocês saibam que essa terra é minha e não é para vender para ninguém. E não só isso, vocês são peregrinos nessa terra, que eu, por enquanto, estou dando para vocês. Era para manter, não fazer com que nenhum israelita empobrecesse. Maravilhoso essa legislação de Deus. Mas é interessantíssimo entender que existiam alguns reis que no seu primeiro ano de reinado, eles, como presente para o povo, eles declaravam perdão das dívidas. Talvez você está entendendo aqui. Jesus é a sombra do sábado, Jesus é o ano do descanso sabático, Jesus é o nosso jubileu, glória a Deus. Quando Jesus está em Lucas e ele lê no capítulo 4, e chegou o tempo que o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para, e isso é maravilhoso a gente entender, nós só somos ungidos para. Nós só somos ungidos para os outros, ninguém é ungido para si mesmo. E até o coração de Cristo ensina isso. O Senhor me ungiu para pregar as boas notícias aos pobres. Imagina quando tocava trombeta no jubileu, era uma ótima notícia para o pobre, porque o pobre sabia que ia ser restituído aquilo que antes era dele. Aleluia. O Senhor me ungiu também para proclamar liberdade aos cativos. Imagina aquele pai de família que estava trabalhando como escravo, agora vai voltar para casa de novo com a sua família. Consolar os que choram, quanto tempo separado do seu convívio, do seu lugar, agora restituído. Uma das características do jubileu era fazer com que os herdeiros não perdessem a promessa que Deus tinha dado quando eles entraram na terra prometida. Se por acaso um pai de família dissimulado começasse a gastar tudo que tem e ter dívidas, ele perderia a terra, mas o jubileu garantia que a herança dos filhos voltaria de volta para eles. Se a gente pudesse entender que o nosso primeiro pai, Adão, fez uma baita de uma lambança, e nós fomos tirados da terra que Deus tinha nos dado, que era o Éden. A oportunidade de servi-lo e sermos livres desse serviço, e agora subjugados debaixo de um senhorio que era pecaminoso, a nossa própria alma, o reino das trevas. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor demonstrou o seu amor por nós, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então quando Jesus está dizendo: ei, hoje
Se cumpriu essa escritura, Jesus está dizendo, eu sou o jubileu, eu sou aquilo que foi ensaiado por muito tempo, eu sou o perdão dos suas dívidas, eu sou o resgate da sua herança. Ah, que delícia isso! Eu sou o renovo, a restauração de todas as coisas. Aí você fala, Rafa, mas que incrível isso, como se aplica na minha vida? Meu Deus, se aplica em tudo na sua vida. Mas nós vamos ter o ano inteiro para falar a respeito de várias coisas. Meu desafio aqui é não falar tudo, mas uma das coisas, e a gente já está caminhando mesmo, porque a ideia é trazer introdução para vocês. Por isso, não percam os próximos episódios. Tem muita coisa, tem muita coisa. A minha esposa sabe, eu estou lendo e eu só choro. Eu não consigo nem escrever o esboço porque eu só choro. E ele fica tudo lá na minha cabeça aqui. Das coisas que Deus tem falado no nosso coração, junto com a mesa, outros pastores do presbitério. Deus, esse ano é um ano que a vontade do Senhor vai ser conhecida em nosso meio. É um ano que a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, ela vai ser obedecida em nossos corações. Nossos ouvidos sensíveis, eu creio nisso. O nosso coração calibrado, eu creio nisso. E uma das coisas que Deus falou ao meu coração é esse princípio que a gente vai entender hoje, que era na proclamação do ano aceitável do Senhor, do jubileu. Jubileu, a palavra jubileu vem da palavra chifre de carneiro, que era o que eles usavam para tocar o... Quem faz o som aí de chofar? Poxa, cara. Achei que tinha um judeu escondido aqui. É quase um berrante, né, Duca? Pensa um berrante, é um chofar. Chifre de um animal, ou no caso um carneiro, vem da palavra jubileu, vem de chifre. Era no 7º mês, no 10º dia do 49º ano, que era sabático, Deus falava para proclamar, tocar. Então tocava-se a trombeta e ali se iniciava o dia da expiação, perdão dos pecados. O Espírito Santo falou no meu coração a respeito disso quando Jesus falou, o Senhor me ungiu para, e a mesma unção sobre Jesus é também sobre nós, porque na oração sacerdotal dele de João 17, é assim como tu me enviaste, eu os envio também. Significa que a missão e o envio de Jesus é o mesmo que o nosso. Se Jesus era como essa proclamação, a nossa vida, todos os dias vai ser proclamar esse ano aceitável do Senhor, amém? Ei, Jesus fala o ano aceitável do Senhor, e ele não termina dizendo o dia da vingança do nosso Deus, porque o dia da vingança do nosso Deus ainda não chegou. Quando Jesus na cruz declara, está consumado, ali tinha dado a largada desse ano aceitável do Senhor. Os aprisionados libertos, os cegos vendo, os coxos andando, aos pobres anunciado o reino de Deus. Está consumado, o ano aceitável do Senhor. Começou há 2000 e poucos anos atrás. E o dia da vingança ainda não chegou, é por isso que nós precisamos tocar essa trombeta. Nós precisamos ser essa trombeta e proclamar. Cara, eu estava orando e de repente o Espírito Santo falou, presta atenção no que está escrito aqui em Isaías. Proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Aí ele falou, lê de novo, e proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. E aí eu fui dormir, estava deitado. E aí eu comecei a rir e chorar ao mesmo tempo. E a Marisa falou, o quê? Eu falei, amor, a vontade de Deus que é boa é um ano todo, mas a vingança dele é só um dia. O ano aceitável do Senhor, o tempo da boa vontade de Deus é muito maior do que só o dia da sua vingança. A vingança é só um dia, mas a misericórdia, a graça, o ano da graça, o ano do favor, o tempo do favor de Deus é muito mais tempo, é 364 vezes mais. Olha quanta graça Deus está derramando nesses tempos. E nos mínimos detalhes, e o que Deus está manifestando no seu coração é tempo de proclamar, é tempo que vocês sejam trombetas, é tempo de vocês manifestarem o ano aceitável do Senhor, porque só simboliza que está um reino chegando, mas que já chegou também inabalável. Diga para quem está ao seu lado, você vai provar e ver que o Senhor é bom.
Agora do outro lado, Rafa, isso é muito chato, eu sei, faz isso que é legal. Do outro lado, você vai provar e ver que o Senhor é bom. Você vai, Donovan, você vai provar, vai, Braga, você vai provar e ver que o Senhor é bom, mas não só vocês vão provar e ver que o Senhor é bom. Sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração quando eu li esse salmo? Veio no meu coração, na verdade, provar e ver que o Senhor é bom, e ver que o Senhor é bom. Salmos 34:8. Provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado é quem nele se refugia. Na hora, é como se eu tivesse visto um flash assim. De repente eu fiquei imaginando, olhei para o Daniel, ele estava brincando. O Daniel fez 2 anos. Ele começou a introdução alimentar com 6 meses. E aí eu peguei e falei, cara, imagina se o Daniel está com 1 ano. E ele nasceu no 6º ano, na metade do 6º ano. Quando entrou no sabático, o Daniel começa a introdução alimentar. Na metade desse sabático, o Daniel já está comendo de tudo. Quando o Daniel está com 1 ano e meio, a gente está no metade do jubileu. E ele já está falando um pouco, algumas coisas. 2 anos, nem terminou o jubileu ainda. E a gente está na mesa comendo. E ele fala, pai, de onde vem isso aqui? Se faz 2 anos que a gente não planta. E eu vou olhar para ele e vou dizer, filho, você está provando e vendo que o Senhor é bom. Rafa, o que isso quer dizer com a nossa vida? Imagina que no ano do jubileu chegava um estrangeiro e a Bíblia diz que eles tinham que receber os estrangeiros em suas casas. Se você ler Levítico 25, ele diz, vocês comerão à vontade, vocês, seus filhos, seus servos, os estrangeiros que os visitarem, os seus animais. O estrangeiro chega na sua casa no ano do jubileu e de repente ele fala, mas de onde vem toda essa comida? E aí você fala, cara, pega aqui essa maçã e morde ela antes de eu te responder. E ele morde, ele fala, meu Deus, que maçã mais doce. E aí você vai olhar e você vai falar, cara, você está provando e vendo que o Senhor é bom. O que Deus queria trazer de descanso é o seguinte, ei, vocês precisam entender que não é na força do braço de vocês. Vocês não conquistaram essa terra porque vocês são bons. Vocês não estão comendo porque vocês plantaram. Vocês não estão comendo porque vocês plantaram. Vocês estão comendo porque eu dou para vocês sustento. Antes do Daniel nascer, a provisão já estava na mesa. Você está entendendo? Quando Deus cria Adão, querido, presta atenção, já está tudo terminado. Já tem frutos. Adão nasce e Deus não espera o dia da necessidade para suprir. Já estava lá. Mas a gente está morrendo de ansiedade e cansaço, porque a gente está correndo atrás de coisas que Deus já nos deu lá atrás. Eu acredito que esse ano, a gente na hora de partilhar as nossas mesas, a gente vai provar e ver que o Senhor é bom. A gente vai provar e ver que o Senhor é bom em tantas áreas da nossa vida. Eu nem vou entrar aqui, senão eu não termino mais de pregar, porque eu estou empolgado, cara. Eu estou empolgado com esse ano. A palavra provem e vejam que o Senhor é bom. Essa palavra provem no original significa literalmente degustar. Significa literalmente comer e deleitar-se. Eu acredito que Deus vai nos abençoar de tal maneira que quando a gente estiver sentado, celebrando, a gente não pode esquecer que a gente só está provando da boa vontade de Deus. A gente vai ficar tentado talvez e falar, nossa, olha só o que a gente está fazendo. Meu Deus, olha que legal isso. Não, vou olhar para o outro e falar bem assim, ei. Não se esqueça, a gente só está provando e vendo que o Senhor é bom. Casamentos esse ano. Solteiros, brincadeira, tá ligado? Fiquem em pé, tô brincando, faz isso não. Nossa, não, faz isso não. Não só as bênçãos que Deus tem para nós, que eu acredito que Ele tem, querido, mas sabe que mais a nossa alma anseia? É ouvir qual é a vontade dEle e cumprir a vontade dEle. Porque proclamar
o ano da vontade de Deus ser feita na terra como é feita no céu, é manifestar esse reino. É aquilo que a gente viu ali no The Chosen, uma licença poética, ele está brincando com Mateus e falando, eu já sei um mapa para as pessoas me acharem. Bem-aventurados os pobres de espírito, que deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os mansos, porque herão a terra. E você já sabe de todos os outros. A gente proclamar, mas não com a boca, com a vida, esse reino que está vivo, glória a Deus, esse vai ser um ano maravilhoso. Esse vai ser um ano aceitável do Senhor. Você está com fome e sede de Deus? Aleluia. Coloque-se de pé, querido, comigo, por gentileza. Existiu uma lei em Israel que no ano do jubileu, como a terra era do Senhor, eles não poderiam ter cerca nas plantações. A terra produziria por si só o fruto. Então eles comeriam do que eles colheram no 6º ano, que daria para 3 anos, mas eles também poderiam comer do que nascesse espontaneamente. Eles poderiam entrar, colher para o dia, eles não podiam pegar para vários dias, porque eles não poderiam esquecer que o Senhor era que provia a eles o sustento. Mas uma das coisas que me maravilhou é que existia uma lei em que no ano sabático, no jubileu, eles não poderiam deixar cerca nas suas fazendas, porque qualquer um que quisesse pudesse entrar e desfrutar e ver que o Senhor era bom. Esse é um ano que a gente vai derrubar muitas cercas. Esse é um ano que a gente vai derrubar muitos muros, a gente vai sentar muito na mesa e a gente vai compartilhar. A gente vai nesse partir do pão, os nossos olhos vão ser abertos. E toda vez que a gente partilhar, a gente vai se lembrar, a gente vai provar, e a gente vai ver que o Senhor é bom. Você recebeu aí, na entrada, um ticket, o ano aceitável do Senhor. Comunicação, a Júlia e a Maressa pensaram nisso aqui muito legal, o pessoal da mesa. Não é só um marca-página esse aqui, para você lembrar sobre o ano aceitável do Senhor. Mas atrás você vai ver, você que está nos visitando, recebeu dentro da sua bolsinha. Você vai ver que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rafa, o que a gente vai fazer com isso aqui? Aqui você vai preencher, vai ouvir qual é a vontade de Deus para a sua vida esse ano. A vontade de Deus para mim é que eu, ganhe pelo menos um amigo da faculdade para Jesus esse ano. E aí você vai provar e ver que o Senhor é bom. A vontade de Deus para mim esse ano é que eu ache minha costela perdida. Pode escrever aqui. Você vai provar e ver que o Senhor é bom. A vontade de Deus para mim esse ano é que eu leia pelo menos um livro por mês, seja edificado. Você vai provar e ver que o Senhor é bom. A vontade de Deus, quando a vontade de Deus se calibra com o nosso coração, ela se afina com a nossa vida e a gente começa a dar passo de fé, Deus fala isso. Deixa eu falar um negócio para você. No próximo capítulo de Levíticos 25, ele fala sobre as maldições deles não ouvirem e não cumprirem o ano aceitável do Senhor. Deus disse que se eles não cumprissem e não ouvissem, os inimigos iam tomar posse da terra deles, eles iam ser levados ao cativeiro. E foi isso que aconteceu. E lá quando Daniel está na Babilônia e ele entende que são 70 anos, na palavra de Deus diz que era 1 ano para cada não descanso que eles deram a cada 7 anos para a terra. Eles passaram no cativeiro. A terra descansou 70 anos, que eles não deram descanso. Eles não provaram e viram que o Senhor era bom confiando nele. Imagina, você no 6º ano produz o triplo, o que você faz? Ah, irmão, o cara quer vender. Ô Douglas, vou vender, vou aplicar em bitcoins. Não, é para você compartilhar.
Deus te deu 3 vezes mais, é para você compartilhar. Vem o estrangeiro, vem filhos, você vai provar e ver que o Senhor é bom. Você vai escrever aqui, e aí no final do ano, não é para te condenar, mas é para você provar e ver que o Senhor é bom. Você vai lá e falar, nossa, o que aconteceu esse ano foi muito mais do que eu tinha colocado aqui. Nossa, eu casei e já fiquei grávida. Olha o combo. Para algumas desespero, né? Alguns é benção. Se você está aqui e ouviu essa mensagem e falou, Rafa, eu não entendi muita coisa, mas meu coração queimava quando você estava falando. Cara, não eram minhas palavras. Eu não consigo fazer isso. É Jesus chamando para você vir para esse ano aceitável, entrar nesse tempo de redenção. Você que nunca fez uma oração de entrega a Jesus, queria te conhecer, levante sua mão aqui, a gente queria orar por você. Você que nunca fez essa oração e gostaria de fazer, Rafa, eu queria entregar minha vida para Jesus por completo. Alguém entre nós que gostaria de fazer essa oração? Entrar nesse ano aceitável do Senhor com tudo. Alguém que gostaria de fazer uma oração de reconciliação, você deve estar falando, Rafa, eu já tive uma vez caminhando nesse caminho, eu já ouvi talvez alguma dessas coisas que você disse, mas meu coração se esfriou. Mas enquanto você estava falando, meu coração estava queimando. É um convite para você entrar no ano aceitável do Senhor. Você não vai nem escrever isso, você vem correndo. Alguém entre nós gostaria de fazer uma oração de reconciliação? Aleluia, glória a Deus pela sua vida, querido. Alguém mais gostaria? Aleluia, glória a Deus, é isso aí. Amém, aleluia, aleluia, glória a Deus, é isso aí. Vem vocês que levantaram a mão, vem aqui, a gente quer abraçar você, a gente quer celebrar. Vem você também que levantou a mão agora lá, pode vir. Ei, que seja feita a vontade de Deus na terra como é no céu. Se tem festa no céu, tem festa aqui também. Aleluia. Deixa eu falar para você esse ano. Se você quiser ficar desesperado por alguma coisa, seja política, seja terremoto, seja qualquer coisa, olhe para a cruz e ouça Jesus dizer, está consumado. Aí você vai entender que você está vivendo o ano aceitável do Senhor. Você vai entender que você vai provar e ver que Ele é bom. Não significa que tudo vai dar certo, mas significa que tudo vai ser conforme a vontade dEle. Aleluia. Estenda sua mão para cá, vamos orar por esses aqui. Querido, você que está na sua casa e também deseja fazer essa oração, essa decisão, tanto de entrega quanto reconciliação, receba essa oração também aí. Coloque sua câmera para o QR Code, a gente quer te conhecer melhor. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos teus filhos, todos esses que vieram para a sua casa. Senhor, esse é o ano da tua vontade ser feita na terra como ela é feita nos céus. Esse é o ano da vinda do teu reino que nós vamos proclamar. Pai, é o ano aceitável do Senhor, é o dia da expiação, onde as dívidas foram perdoadas, onde os filhos voltaram para casa. Senhor, esse é o ano em que nós estamos provando e vendo que o Senhor é bom. Então, Pai, nós recebemos eles com tanta alegria, tantos que estão aqui, quantos que estão em casa. O que ficou para trás, ficou para trás. O Senhor faz nova todas as coisas, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Que felicidade ter vocês, queridos. Deus é muito bom. A gente queria convidar vocês, antes de vocês saírem, acompanhar aquela galera lá. Eles querem dar um presente para vocês. Eles querem conversar um pouquinho com vocês. É bem rapidinho. Por gentileza, chega lá. A gente quer dar mais um abraço e um presente para vocês. Querido, se você gostaria de ter estado nessa oração e ficou com o coração um pouquinho preso, alguma coisa te segurou, procura a gente aqui na frente depois, tanto para você aceitar como você se reconciliar. A gente quer celebrar junto com você. Amém? Olha para quem está ao seu lado e fala, esse é o ano aceitável do Senhor. Tem esperança que você vai provar e ver que Ele é bom. Amém? Vocês são trombetas proclamando esse ano aceitável do Senhor. Porque a vingança é só um dia, mas o favor de Deus dura muito mais.
Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo o Alcance Jovem. Eu abençoo todos esses seus filhos que estão aqui, Pai, todos os líderes de célula, todos os supervisores, coordenadores, Pai, todos os membros e visitantes. Tantos daqui quanto os que acompanham, Pai, em nome de Jesus. Que a Tua graça seja sobre eles, que o Teu favor seja sobre eles, mas que a Tua vontade seja sobre eles. E que eles possam cumpri-la de maneira integral, imediata e prioritária, porque Teu reino, poder e a glória para todos sempre. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade na terra como é feita nos céus, porque esse é o ano aceitável do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que faça resplandecer o rosto sobre você e te dê paz. Não vá embora sem abraçar um monte de gente e até sábado dia 4 de março. Deus abençoe, galera. Valeu! Uhul!